Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 11 a 17. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus em vossas vidas. O inimigo tem avançado e conquistado muitos lugares celestiais e vem afetando a sociedade, governos e a humanidade como um todo. Também temos visto que as forças de Deus têm tido vitórias. Muitos novos irmãos e irmãs têm vindo para o caminho da luz. Mas precisamos estar atentos e treinados para reforçar o exército da verdade, resistindo às forças malignas que incansavelmente continuam a desviar a muitos. No mundo antigo, soldados precisavam de armaduras para enfrentar batalhas. No mundo espiritual, essas batalhas também são refletidas e uma preparação é necessária antes de qualquer batalha. Deus nos oferece uma armadura celestial para vencer. Você está preparado para lutar? Hoje, vamos explorar como essa armadura protegeu grandes homens e mulheres da fé e como ela pode nos proteger. Paulo escreveu a carta aos Efésios enquanto estava preso em Roma, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Essa prisão não era uma cela comum, mas um tipo de prisão domiciliar, onde ele permanecia sob constante vigilância de soldados romanos. Embora privado de liberdade, Paulo tinha a oportunidade de receber visitas e pregar o Evangelho. Ele usava o tempo para escrever cartas que se tornariam parte essencial do Novo Testamento. A Roma da época era o centro do Império, uma cidade cheia de pompa militar, grandiosos monumentos e um sistema de defesa altamente organizado. O exército romano era uma das forças mais poderosas e disciplinadas da história antiga. Os soldados representavam uma combinação de força, treinamento e equipamento que simbolizava o poder do Império. Durante sua prisão, Paulo foi provavelmente guardado por soldados da guarda pretoriana, uma elite do exército romano. Ele viu nos soldados romanos uma metáfora poderosa para a vida cristã. A armadura completa é essencial para as batalhas. Os soldados romanos sabiam utilizá-las muito bem. Nós, como cristãos, não podemos enfrentar as forças espirituais sem estar revestidos da armadura de Deus. Paulo observou a armadura desses soldados e percebeu que cada peça era projetada com um propósito específico e essencial para a proteção e eficácia no campo de batalha. A armadura romana, conhecida como lorica segmentata, era uma das mais avançadas tecnologias militares de sua época e representava o poder e a disciplina do exército romano. Projetada para fornecer máxima proteção ao soldado e mobilidade, a armadura era composta por várias partes, cada uma com uma função específica. Os itens integrantes dessa poderosa armadura eram: cinturão, o cinturão da verdade, cingindo os lombos com a verdade. Efésios 6,14. Feito de couro e decorado com medalhões de metal, o cinturão servia como base para prender a espada e outras peças da armadura. Representava a autoridade e o status do soldado. A verdade é fundamental para a vida cristã. Ela sustenta tudo, impedindo que sejamos enganados pelas mentiras do inimigo. Daniel foi lançado na cova dos leões por causa de sua fidelidade a Deus, mas permaneceu firme. Ele não negou sua fé, nem se curvou às ordens injustas do rei. Deus o livrou, mostrando que a verdade é uma arma poderosa contra a injustiça. Assim como o cinturão do soldado romano sustentava sua armadura, a verdade sustenta nossa vida espiritual. Couraça, a couraça da justiça. Vestindo a couraça da justiça. Efésios 6,14. Constituída de tiras de metal articuladas, protegia o tórax e as costas do soldado contra golpes e flechas. Era ajustada ao corpo com tiras de couro, garantindo a mobilidade do soldado.
A justiça de Deus protege o coração contra sentimento de culpa, condenação e injustiça. Ela nos guarda das setas do inimigo que visam abalar nossa fé. Em Gênesis 39, lemos que José resistiu à tentação de pecar com a esposa de Potifar. Ele preferiu ser justo e sofrer injustamente do que desagradar a Deus. A couraça da justiça protege nosso coração, permitindo-nos viver em retidão, mesmo em situações difíceis. Sandálias, feitas de couro resistente com solas cravejadas de pregos, garantiam aderência em terrenos difíceis. Permitiam que os soldados marchassem longas distâncias com firmeza sem escorregar. As sandálias do Evangelho da Paz. Calçados, os pés com a preparação do Evangelho. Efésios 6:15. O Evangelho nos dá firmeza para caminhar em paz, mesmo em situações turbulentas. Presos injustamente, Paulo e Silas louvaram a Deus. Esse testemunho de paz e fé impactou os prisioneiros e resultou na conversão do carcereiro. Com os pés calçados no Evangelho, caminhamos com segurança em qualquer terreno. Escudo, grande e retangular, feito de madeira reforçada com ferro e couro, cobria quase todo o corpo do soldado, coberto de óleo para apagar flechas inflamadas. Era usado tanto para defesa quanto para empurrar o inimigo durante as batalhas. Tomando o escudo da fé. Efésios 6:16. A fé apaga as flechas inflamadas do inimigo, como dúvidas, medos e tentações. Davi e Golias. 1 Samuel 17. Davi enfrentou Golias com total confiança em Deus, usando a fé como escudo. A fé nos protege e nos permite avançar mesmo diante de gigantes. Capacete, feito de bronze ou ferro, protegia a cabeça contra golpes fatais. Incluía protetores para o pescoço e as bochechas. Tomando o capacete da salvação. Efésios 6:17. A salvação protege nossa mente contra dúvidas e escuridão. Em Daniel 3, vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram a fornalha com a confiança de que Deus os salvaria, mesmo que isso significasse a morte. A certeza da salvação nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio. Espada. Uma arma curta, usada para combate corpo a corpo. Extremamente afiada, permitia golpes rápidos e precisos. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. A espada era a única arma ofensiva do soldado, usada tanto para atacar quanto para se defender. A palavra de Deus é nossa arma contra as mentiras e ataques do inimigo. Jesus derrotou Satanás, citando as Escrituras, mostrando o poder da palavra de Deus. No Evangelho de Mateus 4:1-11, temos um dos momentos mais marcantes da vida de Jesus: sua tentação no deserto. Após jejuar por 40 dias e 40 noites, ele foi abordado por Satanás, que tentou seduzi-lo usando 3 estratégias principais. Em cada uma dessas tentações, Jesus derrotou Satanás usando a palavra de Deus, mostrando o poder e a autoridade das Escrituras, como a espada do Espírito. Primeira tentação. Prove sua identidade transformando pedras em pão. Satanás disse: "Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Mateus 4:3. Jesus respondeu: "Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Deuteronômio 8:3. Satanás tentou explorar a fome de Jesus para minar sua confiança no Pai. A resposta de Jesus reafirmou que a verdadeira nutrição vem da dependência de Deus e não apenas das necessidades físicas. Segunda tentação. Teste a proteção de Deus pulando do templo. Satanás tentou distorcer as Escrituras dizendo: "Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito." Mateus 4:6. Jesus respondeu: "Também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus." Deuteronômio 6:16. Satanás usou a palavra de Deus fora de contexto, mas Jesus rebateu com o correto entendimento das Escrituras. Isso nos ensina a importância de conhecer a palavra profundamente para evitar distorções. Terceira tentação. Adore a Satanás em troca de poder e glória. Satanás ofereceu todos os reinos do mundo se Jesus o adorasse.
Mateus 4:8-9. Jesus respondeu com firmeza: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deuteronômio 6:13. Satanás tentou seduzir Jesus com poder terreno, mas Jesus reafirmou que somente Deus merece toda a adoração unicamente. Não há outro que mereça a adoração. A palavra é nossa arma mais poderosa na batalha espiritual. Em cada tentativa de Satanás, Jesus usou as Escrituras para derrotá-lo, demonstrando que a palavra de Deus é uma arma poderosa contra as mentiras e tentações do inimigo. Esse episódio é um exemplo perfeito de como o cristão pode usar a espada do Espírito para se defender e vencer as batalhas espirituais. A palavra não apenas protege, mas também ataca as estratégias do maligno, cortando toda tentativa de engano e sedução. Esse momento também destaca a necessidade de conhecer profundamente a Bíblia. Assim como Jesus citou as Escrituras com precisão, devemos estar preparados para manejar a palavra de Deus com sabedoria e autoridade em nossas vidas diárias. A armadura de Deus é completa, perfeita e indispensável. Vista-se com ela diariamente. Lute com coragem e vença com a certeza de que Deus está ao seu lado. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos chama a estarmos preparados, revestidos com a armadura celestial, pois enfrentamos batalhas que vão além do que nossos olhos podem ver. A armadura do Senhor é perfeita e nos equipa com a verdade, justiça, salvação e fé. É ela que nos capacita a resistir e vencer. Assim como Paulo instruiu os Efésios, que possamos hoje nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Preparemos nossos corações e unamos nossas vozes para orar, confiantes de que o Senhor nos ouve e nos guia. Com fé, coloquemos diante dele nossas batalhas, sabendo que a vitória vem do alto. Agora vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje reforçamos o aprendizado sobre a armadura de Deus, a qual nos auxilia nas batalhas de nossas vidas. Sabemos que o mundo jaz no maligno, mas nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e também fazemos parte de um exército por toda a terra, e podemos ser poderosos com o Senhor à nossa frente em todos os caminhos. Ensina-nos mais, Senhor. Queremos nos parecer a cada dia mais com o Senhor. Dai-nos sabedoria, discernimento espiritual, autoridade sobre o mal. Que não sejamos enganados, mesmo falando com o inimigo às nossas portas. Livra-nos do mal, Senhor. Que o inimigo seja derrotado, que o reino das trevas estremeça, seja desfeito e fujam para longe. Que o teu reino cresça todos os dias e alcance vidas e mais vidas pelos 4 cantos da terra. Senhor, te pedimos, Pai, fica conosco e ajuda-nos em todos os caminhos, Senhor. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa conhecer essa mensagem poderosa. Vamos ensinar nossos outros irmãos e irmãs a lutar contra as potestades.